Saúde a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que estamos em pé, vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo é o de número 21. Obrigado, Evangelho. Evangelho de Lucas. Capítulo 22, melhor dizendo, Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo de número 7 até o 15. Lucas 22, do 7 ao 15. Na minha Bíblia diz assim: Chegou, porém, o dia dos pães sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe disseram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa dos meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, assim prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Amém? Muito obrigado. Tomemos assentos em nome de Jesus. É uma honra estar com vocês nesta noite. Não necessariamente para estar pregando, mas hoje viemos aqui para cultuar ao Senhor. Eu comentei com a Brunara que possivelmente eu viria no final do culto, mas mudanças de planos houveram. Eu cheguei aqui quase no início do culto. E o Senhor sabe de todas as coisas. Tá? O pastor João não me convidou para pregar há uma semana, 15 dias atrás. Acho que foi quinta que eu esteve aqui, não foi? Estão gravando, não? Depois eu vou esconder do meu pastor. Essa semana eu participei só de 2 cultos na minha igreja. Só na igreja dos outros. Uns sendo abençoados e outros abençoando. Através da palavra, através do louvor. Porque Deus está em todos os lugares. Eu gostaria de informar a vocês que dos 7 dias, geralmente 5 dias da semana eu prego na minha igreja. Essa semana que o pastor me deu uma folga, eu preguei só segunda e terça. Pregador bom, pastor João. A gente dá para os finais de semana. Eles me dão segunda e terça lá, para me pregar na minha igreja, que são os dias os cultos de ensinamento, são os cultos que eu não abro mão. Os outros cultos eu deixo. Se vocês quiserem pregar um dia lá, nunca será na segunda e nem na terça. Esses serão os meus dias. Se vocês quiserem pregar numa quinta-feira, num sábado, acho que eu vou levar você para pregar. Só eu que prego aqui, né, pastor João? Né? Um olha para o outro, eu vou levar você para. Vou começar a agenciar então agora os pregadores aqui da DNU. O texto diz que nós lemos diz respeito à Páscoa dos judeus, e que foi a última vez que Jesus se reuniu com os seus discípulos. Por que era a Páscoa dos judeus? Porque Jesus era judeu, simples assim. Não vamos entrar em questões políticas, econômicas, nem de guerra, mas Jesus ele era judeu por essa razão, que ele participava da Páscoa junto com seus discípulos. E a Páscoa, vocês já devem ter ouvido, só para lembrá-los, a Páscoa aconteceu no último momento do povo que estava preso, escravizado no Egito. E antes deles saírem do Egito, Deus fala com Moisés e diz assim: Moisés, avisa o meu povo para eles fazerem uma janta, uma ceia, um jantar, mas esse jantar será diferente. Esse jantar vai ter comidas específicas, que é os pães sem fermento, que são ervas amargas, e a carne assada. Esses são os alimentos que terá. E como será essa janta? Convida só a família, só os da casa para participar dessa janta. Se for só um casal e um pequeno, como o caso do Abner, da Lunara e do Felipe,
vocês podem convidar uma outra família. Então sejam 2 famílias, se reúnam e comam rapidamente, porque vai ser a última vez que vocês vão jantar no Egito. Porque na noite que vocês comerem, vocês não devem esquecer de algo muito importante. Quando vocês matarem o cordeiro, vocês devem pegar um pouquinho do sangue, molhar num paninho, num sopro, numa esponja, e passar na parte de cima da porta, no umbral da porta. Porque o anjo da morte vai passar em todas as casas do Egito. E a pergunta que se faz é: dos judeus também? Sim, a passar também na casa dos judeus. Mas o anjo precisava diferenciar quem era crente e quem não era. Aleluia. E o anjo não conhecia a casa dos judeus, até porque as casas eram muito parecidas no Egito. Então era muito difícil do anjo passar e saber qual era a casa do judeu e qual era a casa do egípcio. Então só haveria uma maneira do anjo passar e diferenciar a casa do judeu e do egípcio. Porque a casa do judeu haveria uma marca, aleluias, na parte de cima da porta, aquela marca vermelha na parte de cima da porta, informaria o anjo que ali era uma casa de crente. Sendo uma casa de crente, o anjo passaria, mas passaria por cima da casa do crente. Por quê? Porque essa era a marca que diferenciaria o judeu do egípcio. Vocês já devem ter ouvido também que a palavra Páscoa quer dizer passar por cima. Então o anjo vinha e passava por cima da casa, o anjo da morte vinha e passava por cima da casa dos judeus, e o filho mais velho não morreria, somente as casas que tivessem a marca do sangue do cordeiro. E a outra pergunta que se faz é: pastor, e se eu fosse judeu, eu me salvaria pelo fato de ser judeu? Não, claro que não. A única forma de se salvar era, mesmo sendo judeu, era colocando a marca na porta, a marca em cima da porta. Então não é o símbolo de crente ou o rótulo de crente que vai me diferenciar. O que vai me diferenciar é aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pela minha vida. É isso que me diferencia. E assim foi feito. O anjo da morte veio, matou todos os filhos mais velhos, os primogênitos. E Faraó expulsou os judeus, ou os hebreus daquela casa, usando a terminologia mais correta, os hebreus daquela cidade, daquele país, e eles saíram e foram embora. E aí passaram muitos anos, e aí houve um mandamento dizendo que vocês devem celebrar, todos os anos vocês devem celebrar a Páscoa. E tem uma parte bonita nesse mandamento que diz assim: só que quando vocês se reunirem, vocês reúnem a família e expliquem para os filhos de vocês o que está acontecendo. Porque eu costumo dizer, pastor João, que o melhor culto de pregar é o culto de Santa Ceia. Porque se o crente é meio devagar, é no culto de domingo, de Santa Ceia, que ele vai se santificar. É o dia que ele vai orar, é o dia que ele vai se consagrar. Então todo pregador gosta de pregar em culto de Santa Ceia, que o crente já vem na ponta dos cascos, só diz glória a Deus, o crente que acompanha e é bênção. Porque o dia de Santa Ceia é o dia diferenciado para o crente. E Jesus, num dia de Páscoa, ele se reúne com seus discípulos e diz o seguinte: olha, nós também precisamos realizar a Páscoa. Deixa eu só completar a frase das crianças. Quando os adultos estavam comendo a Páscoa, irmã Edneia, era natural que eles celebrassem do passado. Então os pequenos não entendiam quando o pai cortava ali o pão, Gustavo, e começava a chorar em cima do pão. Porque o pai lembrava que era escravo, que era perdido, queria morrer, e que naquele dia ele foi livre da morte, livre da escravidão. O pai sabia, mas a criança não sabia, então dizia: tu chama o teu filho e explica para o teu filho o que está acontecendo. Aleluia. Culto de ceia. É o culto que o crente se abre para Deus, sabe? O melhor culto é o culto do congresso. O melhor culto da igreja não é o culto de avivamento. O melhor culto da igreja é o culto de Santa Ceia. Porque eu lembro que eu ia para o inferno. Aleluia. E agora eu estou indo para o céu. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado por mim. Eu aceitei esse sacrifício. E nesse dia de Santa Ceia, ou no dia da ceia, ou no dia
da janta, Jesus chama os seus discípulos e diz o seguinte: prepare a ceia para nós. Os discípulos perguntaram: tá bom, de que forma tu queres que a gente faça? A gente não tem casa, a gente é peregrino, a gente caminha longe de casa. Como é que quer que a gente faça? Vocês vão encontrar um homem, vocês vão segui-lo, e quando ele entrar na casa, vocês entrem com ele e falem com o dono da casa e perguntem onde que é o local que ele vai preparar, ou que está preparado para que Jesus e os seus discípulos participem da ceia. E eles entrando na casa, já estava pronto o lugar. Aleluia. Coisa linda, né? Estava tudo prontinho, certinho. Então tá, então eu vou chamar o mestre, nós vamos jantar aqui. Jesus começa a conversar com eles. E tem uma frase que foi o último versículo que eu li, que diz assim: e eu desejei muito jantar com vocês nesta noite. Noutras palavras, a Jesus estava dizendo: aproveitem, porque essa vai ser a última vez que vocês vão jantar comigo. Esse foi o último culto que Jesus fez com seus discípulos, porque logo ele seria preso, seria machucado, matariam a Jesus. Ele estava dizendo: aproveitem, este é o último encontro que eu tenho com vocês. Por que eu li este texto? Para dizer para vocês, meus queridos irmãos, aproveitem. O melhor culto da igreja é hoje. Aleluia. Hoje é o dia de falar em línguas, hoje é o dia de profetizar, hoje é o dia de derramar as lágrimas. Aleluia. Meu Deus. Hoje é o dia de abraçar o irmão, hoje é o dia de abraçar o pastor, hoje é o dia de dizer: Jesus, eu te amo. Aleluia. Hoje é o dia de dizer, até, de repente, até como Pedro disse, né, que os comentaristas bíblicos dizem que quando Jesus conversa com Pedro, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas mais do que a estes, mais do que aos outros, mais do que os outros? E a palavra ali utilizada foi ágape, que é amor incondicional. E a resposta de Pedro foi: sim, Senhor, eu te amo. Só que a palavra ali usada foi filéu, ou fileo, que quer dizer eu gosto de ti. A pergunta foi: tu me amas? E a resposta foi: eu gosto de ti. Aí por isso a segunda vez a pergunta: Pedro, tu me amas, Pedro? Ah, Jesus, eu gosto de ti, Jesus. Mas Pedro, tu me amas? A terceira vez o Pedro fica chateado, porque Jesus sabia de todas as coisas. E o Pedro não era perfeito. Ele estava dizendo, meu queridão, que não era perfeito. Ele estava dizendo: Jesus, eu queria te amar incondicionalmente, mas eu estou sendo verdadeiro, estou sendo realista contigo. Eu gosto de ti. Aí Jesus responde: tá bom, Pedro, me serve. A tua sinceridade passa para que tu sejas pastor na igreja, apacenta as minhas ovelhas. O melhor culto é hoje. Ah, não dá para cantar aquele corinho: eu amo a Jesus. Um dia eu parei para pensar na letra, eu parei de cantar esse corinho. Eu amo a Jesus, por Ele sou capaz de morrer. Para Ele eu só quero viver. Eu parei de cantar esse corinho para mim não mentir para Jesus. Por Ele sou capaz de morrer. Ah, gente, olha como Santa Ceia. Vamos ser verdadeiros, vamos ser realistas. Se a gente for colocado na prova de verdade, será que a gente realmente é capaz de morrer por Jesus? Sejamos como Pedro. Tu me amas, Pedro? Gostaria de te amar um montão, Jesus, mas eu gosto de ti, eu estou me esforçando para chegar, mas eu não cheguei ainda onde eu deveria chegar. Tá bom, Pedro, seja sincero que eu vou te abençoar cada vez mais, Pedro. Por isso que eu encerro a minha ministração nessa noite dizendo: aproveite. A segunda-feira acontecerá? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Jesus pode retornar? Sim, Jesus pode retornar. Eu sou da teologia pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E eu também acredito que nós estamos já entrando no princípio das dores. Me dá só mais 2 minutos, pastor João. O princípio das dores, lá no texto original, está relacionando-se às grávidas, à gestação. E o princípio das dores são as dores de parto. Então, quando começam as contrações,
Tem de 2 a 12 horas mais ou menos para a criança nascer. Então quando começa as dores, tu tens um período até a criança nascer, mas tu não sabe exatamente que hora, que momento a criança vai nascer. Eu acredito que nós já estamos nas dores de parto, que daqui a pouco Jesus vem para buscar a sua igreja. Que coisa linda se eu chegasse no céu e me lembrasse do culto de Santa Ceia, que é o de hoje, que fosse o último que eu fosse participar. E eu sei, eu estou aqui imaginando uma coisa que não vai acontecer, que nós não teremos lembrança das coisas passadas. Ok, eu conheço um pouquinho de teologia, eu sei disso, mas seria interessante se eu chegasse no céu e dissesse: eu me esforcei naquele culto no dia, não sei que dia hoje, naquele dia de novembro, que foi o melhor culto da minha vida, e hoje eu lembro aqui no céu que valeu a pena eu estar naquele culto e aproveitar aquele culto em que eu sou do tempo que o crente ele se renovava quando pegava o pãozinho na mão. Eu sou desse tempo. O crente pegava o cálice e tu tinha que repartir ligeirinho, porque senão o crente entregava o cálice vazio para ti, que ele começava a tremer e a chorar. Eu sou desse tempo que as irmãs ficavam bravas que tinham que limpar o chão da igreja depois, cheio de vinho no chão, cheio de suco de uva no chão, porque o crente não resistia. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Não resistia à presença, à glória de Deus. Oh, Pai da glória, aleluia! E qual é o meu desejo? Que aconteça isso comigo nesta noite. Glória a Deus! Que aconteça contigo nesta noite. E a frase de Jesus continua: eu desejei muito estar neste culto na aleluia esta noite. Esta é a frase de Jesus para nós nesta noite. Eu desejei muito estar com vocês nesta noite. Coloquem-se em pé. Quando eu era jovem, muito jovem, bem jovem, eu cantava um hino que diz que se Jesus não está presente, não vale a pena estar naquele lugar. Vale a pena nós estarmos neste lugar. Jesus está presente nesta casa. Posso fazer uma oração, pastor? Eu quero fazer uma oração. E nessa oração, entre dentro dessa casa, onde Jesus estava com seus discípulos, de uma forma simbólica, que Jesus entrou na casa e disse: esta é a última vez que a gente se reúne, então vocês aproveitem esse espaço de tempo e esse local que é a última vez que a gente se reúne. Vamos fazer essa oração e simbolicamente a gente está entrando nessa casa, onde Jesus está, e Ele está reunido com a gente, e Ele desejou muito estar neste culto nesta noite.